Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Economia Política Clássica, disciplina optativa, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Esta é a disciplina Economia Política Clássica, REC 2401. Estamos agora na nossa 29ª videoaula, que tratará do livro 3 da obra O Capital, Das Kapital, Crítica da Economia Política, de Karl Marx. Como sempre, em algum momento da videoaula, indicarei uma questão para ser encaminhada por e-mail. O livro 3, como vimos, é um livro de publicação póstuma, né, que não foi completado, não foi tratado editorialmente pelo próprio Marx, foi uma iniciativa do amigo dele, do Friedrich Engels. Tá? Este livro se intitula O Processo Global de Produção Capitalista, e como sempre dividido em capítulos, e capítulos agrupados em seções. Vejamos o sumário do livro e depois vamos tratar das principais ideias contidas no livro 3, nesta e na próxima videoaula. A seção 1 intitula-se A Conversão de Mais-Valia, ou Mais-Valor, em lucros e da taxa de mais-valia em taxa de lucro. Vejamos os capítulos dessa seção. Capítulo 1, Preço de Custo e Lucro. Capítulo 2, A Taxa de Lucro. Próximo, a relação da taxa de lucro com a taxa de mais-valia. Capítulo 4, os efeitos da rotação sobre a taxa de lucro. Outro capítulo, Economia no Emprego do Capital Constante. Este capítulo 5 é subdividido em alguns itens. Primeiro item, em geral. Segundo item, economia nas condições de trabalho, a expensas dos trabalhadores. Terceiro, economia na geração e na transmissão de força motriz e em instalações. Quarto, utilização de resíduos da produção. E último item do capítulo 5, economia por meio de invenções. Depois vem o capítulo 6 da mesma seção, o efeito das flutuações de preço, subdividido em 3 itens. Primeiro, flutuações no preço de matéria-prima e seus efeitos diretos na taxa de lucro. Segundo, aumento do valor e desvalorização, liberação e vinculação de capital. Terceiro item, ilustração geral, a crise do algodão de 1861 a 1865. Capítulo 7, considerações suplementares da seção. Agora vamos à segunda seção, a seção 2. Denomina-se Conversão de Lucro em Lucro Médio. E estes são os capítulos. Capítulo 8. Diferentes composições dos capitais em diferentes ramos da produção e as resultantes diferenças nas taxas de lucro. Capítulo 9. Formação da taxa geral de lucros, taxa média de lucros e transformação dos valores das mercadorias em preços de produção. Capítulo 10, equalização da taxa geral de lucro por meio da competição. Preços de mercados e valores de mercado. Lucro excedente. Capítulo 11, efeitos das flutuações gerais do salário nos preços de produção. Capítulo 12, considerações suplementares, dividido em 3 itens. Primeiro, causas que condicionam mudanças nos preços de produção. Segundo, preços de produção de mercadorias na composição média. Terceiro, causas da compensação para o capitalista. Em seguida vem a seção 3, denominada A Lei da Tendência de Queda da Taxa de Lucro. Capítulo 13, a lei como tal. Capítulo 14, influências compensatórias, dividido em 6 itens. Intensidade crescente de exploração. 2, compressão do salário abaixo de seu valor. 3, barateamento dos elementos do capital constante. 4, superpopulação relativa. 5, comércio exterior. 6, o aumento do capital acionário. Em seguida vem o capítulo 15, exposição das contradições internas da lei. Item 1, generalidades. Item 2, conflito entre expansão da produção e produção de mais-valia. Item 3, capital em excesso e excesso de população. Item 4, considerações suplementares. Depois vem a seção 4, transformação de capital mercadoria e de capital monetário em capital de comércio de mercadorias e capital de comércio de dinheiro, ou capital comercial. Os capítulos que compõem essa seção: capítulo 16, capital comercial, capítulo 17, lucro comercial, capítulo 18, a rotação do capital comercial, preços,
Capítulo 19, capital de transação monetária. Capítulo 20, fatos históricos sobre o capital comercial. Depois vem a seção 5 do livro 3, denominada divisão de lucro em juros e lucro da empresa, capital que ganha juros. Os capítulos que compõem essa seção. Capítulo 21, capital que ganha juros. Capítulo 22, divisão do lucro, taxa de juros, taxa natural de juros. Capítulo 23, juros e lucro da empresa. 24, externalização das relações do capital na forma de capital que ganha juros. Capítulo 25, crédito e capital fictício. 26, acumulação de capital dinheiro, sua influência na taxa de juros. Capítulo 27, o papel do crédito na produção capitalista. Capítulo seguinte, meios de circulação e capital, visões de Tuck e Fullerton. Capítulo 29, partes componentes do capital bancário. Capítulo 30, capital dinheiro e capital real 1. 31, capital dinheiro e capital real 2, subdividido em 2 itens. Transformação do dinheiro em capital de empréstimo. Segundo item, transformação de capital ou renda em dinheiro, que é transformado em capital de empréstimo. Continuando essa seção. Capítulo 32, capital dinheiro e capital real 3. Capítulo 33, o meio de circulação do sistema de crédito. Capítulo 34, o princípio da monetização e a legislação bancária inglesa de 1844. Capítulo 35, metais preciosos e taxa de câmbio, subdividido em 2 itens. Movimento das reservas de ouro e, segundo item, a taxa de câmbio. Taxa de câmbio com a Ásia, balança comercial inglesa. Capítulo 36, condições pré-capitalistas. Primeiro item, juros na Idade Média. Segundo item, vantagens derivadas pela Igreja da proibição de juros. Parte 6ª, transformação de lucro excedente em renda da terra. Capítulo 37, introdução. Capítulo 38, renda diferencial, considerações gerais. Capítulo 39, primeira forma da renda diferencial 1. Capítulo 40, segunda forma da renda diferencial 2. Capítulo 41, renda diferencial 2. Primeiro caso, preço constante de produção. Capítulo 42, renda diferencial 2. Segundo caso, preços de produção decrescente, subdividido em 3 itens. Primeiro, a produtividade do investimento adicional do capital permanece a mesma. Segundo, taxa de produtividade decrescente do capital adicional. Terceiro item, taxa de produtividade crescente do capital adicional. Capítulo 43, renda diferencial 2. Terceiro caso, preços de produção crescente. Capítulo 44, renda diferencial, também no pior solo cultivado. Capítulo seguinte, renda da terra absoluta. Capítulo 46, renda em instalações construídas, renda das minas, preço da terra. Capítulo 47, gênese da renda da terra capitalista, subdividido em 5 itens. Primeiro item, considerações introdutórias. Depois, renda do trabalho, renda in natura, renda monetária e, finalmente, o último item, o 5º item, o sistema de parceria e a propriedade camponesa parcelária. Parte ou seção 7ª, tá, do livro 3, receitas e suas fontes. Capítulo 48, a forma trinitária, 1, 2 e 3. Capítulo 49, a respeito da análise do processo de produção. Capítulo 50, ilusões criadas pela competição. Capítulo 5.1, relações de distribuição e relações de produção. E, finalmente, o último capítulo do livro 3, capítulo 52, as classes. Depois aparece, anexado ao livro 3, um suplemento, né, que foi escrito por Friedrich Engels, em que se subdivide em introdução, lei do valor e da taxa de lucro, e o último item intitulado A Bolsa. Então, esse é o sumário, né, com a subdivisão do livro 3, em seções, capítulos e itens de capítulos. Tá? Então, agora eu vou, na continuação desta videoaula, vou discutir e apresentar as principais ideias contidas nesse livro 3. Mas antes, vamos à questão da aula. É a seguinte: na hipótese simplificada de que a taxa de mais valor e a composição orgânica do capital sejam o mesmo em qualquer indústria, demonstre que a taxa de lucro é a mesma em todas elas. Então, esta é a questão da aula. Vamos à continuação. Então, Marx desenvolveu a teoria do valor, né, com base no trabalho abstrato,
Mas a teoria do valor é um aspecto da realidade aprendida teoricamente como sendo a essência fundamental da realidade, né? Mas como teoria científica, né, esse construto teórico, né, essa essência identificada pela teoria, tem que explicar a aparência do fenômeno, o fenômeno observado, né? Explicar o que é o observado. Então, Marx vai se debruçar nesse livro 3 na explicação dos preços reais. Tá? Tem os preços reais, que são os preços que, em parte, dependem de acidentes de mercado, os preços efetivamente observados no mercado. E a ideia é que existe um preço fundamental, né, que funciona como um centro de atração desses preços reais. Então, os preços reais orbitam, como já dizia o Adam Smith, né, o Adam Smith falava em preços de mercado e preços naturais. Então, os preços reais seriam como os preços de mercado de Adam Smith, que orbitam em torno dos preços naturais. Os preços naturais, na explicação de Marx, são os preços previstos pela teoria do valor-trabalho. Então, ele começa com a teoria do valor-trabalho no modelo mais abstrato, que ele chama de mais puro e simples, para, a partir da teoria, determinar os preços teóricos e demonstrar que os preços observados, de fato, flutuam em torno desses preços teóricos. Tá? Então, é nesse volume 3, ou livro 3 da obra, que ele vai atacar a questão da formação dos preços e como que a teoria permite identificar um preço teórico que funciona como uma espécie de centro de atração gravitacional dos preços observados, efetivamente observados no mercado. Ele trata desse tema, portanto, esse é o tema central do livro 3. Lembre-se que no volume 1 do Capital, Marx expõe, né, o modelo mais simples, o caso mais simples em que os preços são iguais ao valor da produção. Tá? Então, veja, o valor, vamos comparar preços com valores, né? O valor, ele é expresso em tempo. Tempo do quê? Tempo de trabalho abstrato. Tá? É claro que esse medida de tempo é para uma dada intensidade do trabalho, como nós vimos. Né? Mas o valor é igual, é medido, digamos, a unidade do valor é tempo. Tá? E os preços é a expressão monetária do valor das mercadorias. Então, o preço, na verdade, é a comparação da mercadoria, de uma mercadoria qualquer, com a mercadoria ouro, com a mercadoria que funciona como dinheiro. Né? O preço é a expressão monetária da mercadoria. Tá? E no caso simples, o preço é igual ao que o Marx chama de valor da produção. Tá? No caso observado no mercado, os preços podem se desviar dos valores da produção. E no caso da análise mais complexa, né, em que se leva a relação entre os vários setores da economia, as condições específicas em que a produção se dá em cada setor, os preços não necessariamente são iguais ao valor da produção. Vamos examinar melhor esse aspecto. Tá? Bom, o valor da mercadoria é a soma de dois componentes, né? O valor da mercadoria é a quantidade de trabalho que se pode decompor nessas componentes. O chamado exatamente o capital variável. Tá? Então, o trabalho morto é associado ao capital constante e o trabalho vivo é o trabalho efetivamente empregado no processo em questão, que é associado ao capital variável. Portanto, nós temos essa decomposição do trabalho, né, no trabalho associado ao capital constante, ao capital variável, ou trabalho morto e trabalho vivo. Esse trabalho vivo do capital variável, ele se desdobra, né, no trabalho necessário, que produz o capital variável, ou seja, que paga o capital variável, né, o trabalho que corresponde ao valor da força de trabalho, e esse trabalho chamado trabalho não pago, né, o trabalho excedente, que é exatamente o que gera a mais-valia. Portanto, o valor da mercadoria pode ser expresso em termos de trabalho nessas componentes associadas a trabalho vivo, trabalho morto, capital constante, capital variável, e também tem a mais-valia. Né? Portanto, o valor W é C, capital constante, trabalho do capital constante, tá certo? Mais V, o valor ou o trabalho do capital variável, e mais S, que é a medida em valor do mais-valor, né? O valor adicionado, o valor associado ao trabalho o trabalho não pago. Então, tem essa fórmula fundamental do valor que eu estou chamando de W, tá? Para não confundir V de capital variável.
Portanto, W é o valor, né, da mercadoria, C capital constante, V capital variável e S mais valor. Vamos trabalhar com a hipótese simplificada, né, ou simplificadora, de que a taxa de exploração e a composição orgânica do capital é a mesma em qualquer indústria. Tá? Então, você tem aí a divisão setorial, indústrias, né, ou setores de indústrias. Tá? Então, vamos supor que a taxa de exploração, que é dada pela relação entre o mais-valor e o capital variável, como nós vimos numa videoaula anterior. Então, S sobre V. E a composição orgânica do capital, composição do capital em termos de valores. Então, é a relação entre capital constante e capital variável. Vamos supor que elas sejam, essas duas taxas sejam as mesmas em todas as indústrias. Como é que seria a taxa de lucro? Nós já temos a fórmula da taxa de lucro, né? Isso foi deduzido anteriormente. A taxa de lucro é a taxa de exploração, S sobre V, dividido por 1 mais a composição orgânica, 1 mais C sobre V. Então, como a taxa de exploração e a composição orgânica é a mesma em todas as indústrias, então a taxa de lucro também será idêntica entre elas. Tá? Muito bem, agora vamos ao conceito de preços de produção. Tá? Bom, a equação dos preços de produção ela deve ser expressa em termos de componentes de preços. Tá? Vamos ver. Os preços aí seria a expressão monetária dos custos, né? Então, você tem o capital constante, aí se pega o preço do capital constante, o preço dos meios de produção, o preço do maquinário, da ferramenta, etc. O capital variável seria o preço do salário, que seria o preço do trabalho, que seria o próprio salário, né? E na componente da mais-valia, eu expresso isso em termos de preços, ou seja, em termos de lucro. Tá? Então, quando eu ponho todas as componentes expressas em preços, eu tenho um preço assim formado que Marx chama de preço de produção. Tá? Então, no lugar do capital constante, eu ponho o custo dos fatores produtivos C. Então, C é em termos de preço, não é em termos de valor. Tá? No lugar do capital variável, eu expresso o custo do trabalho usado na produção V. Então, é o valor do capital variável, que é o salário. Né? E mais a margem de lucro, no lugar do mais valor, eu ponho a margem de lucro total, né? Que é a componente em termos de preço. Então, eu ponho a taxa de lucro, R, que nós sabemos calcular, vezes o capital total aplicado, que é o C maiúsculo, que é o capital total. Né? Vamos ver, vamos comparar a fórmula de preços, a fórmula de preços de produção, com a fórmula de valor. Então, os preços de produção é formado por essas três componentes, né, em termos de preço. Então, o preço do capital constante, o preço do capital variável e mais o lucro, que é a taxa de lucro vezes o capital total. E o capital total, ele é empregado na compra de capital constante e capital variável. Tem a taxa de lucro aplicado sobre C mais V. Isso fica C mais V, no lugar de taxa de lucro eu coloco S sobre V, que é a taxa de exploração, né? Sobre 1 mais a composição orgânica, ou se eu distribuir o V, né, que aparece na fórmula da composição orgânica, fica C mais V sobre V. Né? Essa taxa de lucro multiplicado pelo capital C mais V. Então, note que o C mais V cancela, o V cancela, eu tenho simplesmente C mais V mais S. Tá? Então, se eu olho agora C mais V mais S como sendo valor, e não como sendo preço, C mais V mais S é igual a W. Tá? Ok? Se eu igualo as componentes de valor com as componentes de preço, ou seja, se eu igualo capital constante, valor do capital constante, ao preço do capital constante, valor do capital variável, a salário, que é o preço do capital variável, valor, o preço, o lucro monetário, digamos assim, né, ao próprio mais-valor S, então vocês percebam que o preço, entendido como C mais V mais S, convertendo a expressão de preço da expressão de valor, então o preço da mercadoria é o valor da mercadoria. Tá? Então o preço de produção é o próprio valor, fazendo essa conversão de valor a preço. Tá? Então isso ocorre, neste caso simples, o valor é igual ao preço de produção. Muito bem. Vejamos a esse respeito
algumas passagens do livro do professor Aron, o Marxismo de Marx, que nós estamos utilizando como literatura secundária de referência aqui né, neste curso sobre Marx. Aron escreve: como os capitalistas não conhecem a distinção entre capital constante e capital variável, coloque-se a questão: como passar das categorias de capital dos capitalistas? Como passar das categorias dos capitalistas para as categorias de Marx? Quais são as categorias dos capitalistas? Preços. Quais são as categorias de Marx? Valores. Tá? Então, nós vimos que valores é igual a preço, preço entendido como preço de produção, nesse caso simples. Outra passagem do professor Aron. Isso significa que o capitalista conhece o conjunto de suas produções, o capital fixo mais o capital circulante, ou seja, ele sabe a taxa em que o capital circula, né, a durabilidade do capital, conhece as diferentes taxas de rotação e também o conjunto que constitui o custo de produção. E, para além do custo de produção, há o que chamam de lucro. Mas o que ele não sabe é que o conjunto do lucro vem exclusivamente do capital variável. Ele não sabe fazer a conta em termos de valor, só faz em termos de preço, e ele não sabe, que seria a tese fundamental de Marx, né, de que a mais-valia, e na sua expressão de preços, o lucro, vem exclusivamente do capital variável, ou seja, quando se contrata força de trabalho, né, quando se tem o fenômeno do trabalho não pago, a chamada exploração da força de trabalho, que gera o excedente, né, cuja expressão em valor é o mais-valor, né, e que pode ser convertido em termos de preço em lucro, tá certo? Então, o lucro, a mais-valia, portanto, o lucro, vem do capital variável, e isso que o capitalista, tá certo, desconhece. A comparação de valores e preços é a chamada transformação. Tá? E os críticos apontam, e nós vamos começar a identificação desse problema nesta videoaula, e vamos explorá-lo mais a fundo na próxima videoaula. O que os críticos falam é que Marx teria cometido a transposição, né, de valores em preços sem o devido cuidado, que em algum momento ele embaralhou valores e preços. Esse é o chamado problema da transformação, que inclusive implica num complexo problema matemático, que seria desenvolvido e tratado pelos matemáticos do século XX. Vamos, antes de aprofundar essa questão, vamos identificar mais precisamente a problemática da transformação de valor em preços. Vamos retomar a análise de Marx, tal como desenvolvida no livro 3, com bastante detalhe. A análise dele é setorial. A economia é subdividida em setores. Em cada setor dela, Marx calcula os valores calcula o processo, né, estima a formação dos valores, né, e identifica o processo em que os valores das mercadorias são formados. Suponha um montante de capital imobilizado. Tem capital constante, né, capital variável. Uma parte do capital constante é transferido para as mercadorias. Não é todo o valor do capital constante que é repassado, obviamente, né, porque ele tem uma diferente taxa de circulação. Então, uma parte do capital constante é transferido para as mercadorias, né, que a gente pode entender como uma parte depreciada pelo uso das máquinas, das ferramentas, etc. Tá? Que é a parte que corresponde ao uso efetivo da máquina em cada período de produção. Okay? E, por outro lado, todo o capital variável, né, é transferido para as mercadorias, né, e, além disso, o capital variável gera mais valor, mas o valor mesmo pago pelo capital variável é todo transferido para a mercadoria, e a mercadoria tem até mais valor do que isso, né, que é o processo de extração do mais valor. Portanto, o valor das mercadorias é formado pela soma do capital constante, em valor, capital variável e mais-valia. Ótimo. Suponha que a taxa de mais-valia, tá, seja a mesma entre diferentes setores. Então, todos têm a mesma taxa de exploração, ou taxa de mais-valia, medida em termos de valores, né? Que é o valor, que é o mais-valor S, dividido pelo capital variável. Então, nós vamos trabalhar com a hipótese que a taxa de mais-valia é a mesma em todos os setores. E todos têm o mesmo grau de exploração, medido pela razão entre valores, né? O mais-valor sobre o capital variável. O grau de exploração é o mesmo em todos os setores. Ok? Agora, e com relação à taxa de lucro? Ela tem que ser necessariamente igual entre diferentes setores? Bom, talvez, dado uma taxa de mais-valia, talvez a taxa de lucro fique diferente, porque, pensando na última videoaula, os tempos do ciclo, né, os tempos da circulação,
os tempos da rotação entre mercadoria e capital, tá certo? É diferente, tá? E também porque esses setores não necessariamente necessitam ter a mesma composição orgânica do capital. Pensando na fórmula da taxa de lucro, se a taxa de exploração for a mesma, mas a composição orgânica do capital for diferente, a taxa de lucro pode ser diferente também, né? Então, a taxa de lucro não necessita ser a mesma, pensando nos diferentes tempos do ciclo do capital, porque a taxa de lucro é o tempo total, não é só o tempo de produção, lembra? É o tempo do giro do capital. Tá? E também na fórmula da taxa de lucro, porque as composições orgânicas são diferentes, então a taxa de lucro pode ser diferente, mesmo que a taxa de exploração seja a mesma. O problema de se trabalhar com taxa de lucro diferente é que o modelo fica incompatível com o próprio modelo de Davi Ricardo e dos economistas clássicos em geral, que empregam a hipótese de perfeita arbitragem entre os setores, entre os mercados, ou entre os setores da economia. Ou seja, a taxa de lucro tende a ser a mesma. Aquela coisa, se a taxa de lucro é maior, o capital ele migra do setor que paga menos para o setor que paga mais, né? Acaba tendo excesso de capital no setor que tem maior taxa de lucro, isso deprime a taxa de lucro nesse setor e aumenta a taxa de lucro do setor que começa a escassear de capital, de forma que, fim do processo de arbitragem, todos os setores teriam a mesma taxa de lucro. Isso é importante no modelo ricardiano. Então, como é que o Marx concilia isso, né? Ele não pode imaginar que necessariamente os setores terão todos a mesma composição orgânica do capital, porque tem setores que são mais intensivos em máquinas, em ferramentas, outros são mais intensivos em mão de obra. Como ele concilia isso? Como que as taxas de lucro se nivelam numa taxa homogênea? Bom, Marx trabalha com o conceito de taxa geral de lucro. A taxa geral de lucro é um conceito que leva em conta a média entre todos os setores da economia. Em cada setor, a taxa de lucro efetiva ela pode se deslocar da taxa geral de lucro. Marx está mais preocupado com a formação dessas taxas gerais de lucro, a média entre os setores da economia, do que o que acontece com cada um dos setores. Mas aí leva em conta como é que o setor pode se manter constantemente com taxas de lucros desalinhadas em relação aos outros setores. Essa é uma questão que Marx vai examinar. Vamos ver a observação do professor Aron. É preciso, por um lado, haver uma concorrência entre os capitalistas e as empresas, tendo como resultado produzir uma taxa de lucro média. Então, Aron está dizendo que a concorrência não vai gerar a mesma taxa de lucro, mas pelo menos se forma uma taxa de lucro médio, quando se considera todos os setores. Segundo Marx, essa taxa de lucro médio, ou taxa de lucro média, se produz em uma economia que tem como condição a fluidez simultânea do capital e do trabalho, supondo a perfeita mobilidade de capital e de trabalho. Para que uma taxa de lucro média se constitua, apesar da composição orgânica do capital variável, segundo os setores, mesmo que eles não tenham a mesma composição orgânica do capital, é preciso que os capitais e os homens passem de um setor a outro com o máximo de liberdade. Então, a mobilidade de capital não está gerando uma taxa de lucro igual entre todos os setores, mas ela é usada para formar essa tal de taxa de lucro média. Tá? O que é preciso para que o sistema, tal como ele conceba, funcione, é que exista uma taxa de lucro médio para o conjunto do setor. Tá? Então, aqui, mais importante que a taxa específica é a taxa de lucro média que é formada. E aqui ele identifica uma taxa de lucro média para um setor da economia que não necessita ser igual à taxa de lucro médio de outro setor da economia. Tá? Contrariando, de certa forma, a hipótese de arbitragem de Ricardo. Vamos ao tema da formação do preço de produção. Então, temos o capital se movendo dos setores, né, indo do setor de menor lucro para os setores de maior lucro, tá certo? E nesse processo é formada a taxa de lucro médio e os valores são transformados em preços de produção. Tá? Esses preços de produção são os preços naturais de Adam Smith. Tá? Então, essa mobilidade do capital é importante para a formação dos preços de produção, né? O ponto de atração de convergência dos preços de mercado, os preços naturais, como dizia Smith. Né? Mas essas taxas de lucro, com o processo de arbitragem, em algum momento elas devem se igualar. Tá? Vamos supor que tenha atingido essa condição. Quer dizer, não apenas se formaram as taxas de lucro média, tá certo?
mas a taxa de lucro nos diferentes setores se igualaram, agora elas estão alinhadas. Então temos o lucro comum a todos os setores, tá certo? Que deve coincidir com o lucro anterior, praticado pelo ramo de composição média do capital, média da relação capital constante e capital variável. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos supor que você tenha um setor da economia cuja composição orgânica do capital se iguale à composição média do capital. Tá? É a média capital constante e capital variável de todos os setores da economia. Então, vamos supor que haja esse setor representativo, né, que tenha a composição orgânica do capital igual à média de todos os setores da economia. Tá? Para esse setor se calcula a taxa de lucro. Então ele está dizendo que as taxas de lucro de todos os setores da economia tendem a essa taxa de lucro associada ao setor que tem a composição orgânica igual à composição orgânica média da economia. Tá? É nesse momento, né, quando essa condição está estabelecida, que se pode estabelecer a relação entre o valor e os preços de produção. Como a partir da relação dos valores, aí são expressos os preços de produção. Tá? Aí são formados os preços de produção que passam a funcionar como convergência dos preços de mercado. Então, Marx, dessa maneira, pretende fornecer um fundamento microeconômico ao processo de transmutação, de transformação do valor em preços de produção. Mas parece que há uma falha de argumentação de Marx em mostrar como se pode derivar os preços de produção e, portanto, o centro atrator dos preços de mercado, ou seja, explicar os preços de mercado, né, a partir do conceito de preços de produção, como Marx deduz os preços de produção, transmutando adequadamente os componentes dos valores nos componentes de determinação de preços. Tá? Surge aí, na migração de valor a preço, um problema de transformação que nós vamos explicar mais detalhadamente na próxima videoaula. Tá? Apenas começando a enunciar esse problema. Né? Então, os preços são formados com base em... Vamos pegar a fórmula dos preços de produção em termos de preços. Né? Os preços são formados com base em salários. Veja que não se trata aí do valor do capital variável, mas de salário, expressão monetária, lucro, não mais valor, mas lucro, e o próprio preço do capital constante depreciado, né, que aquele capital é a parte do capital que efetivamente participa da formação do valor. Então tem essas três componentes de preço. Antes de expressar em termos de valor, né, comparando o preço de produção com o valor, Marx tem que transmutar, ou seja, tem que converter, né, todas as componentes de valores em componentes de salário. Então, o capital variável em valor, todas as componentes do valor em componentes de preço. Então, o capital variável em valor tem que ser transformado em salário, a mais-valia em lucro, e o capital constante depreciado, né, medido em valor, para o capital constante medido em preços. Então, essa é a transformação, indo de valor a preços. Vamos reescrever a fórmula anterior. Né? Então, o preço, né, a fórmula de preço de produção, em termos de preço, é o preço do capital constante depreciado mais salário mais lucro. E as formas dos valores, né, nós já trabalhamos com essa forma, né, é o valor do capital constante, do capital variável, e ali está a expressão da taxa de lucro sobre o valor do capital total, que dá simplesmente C mais V mais S. Né? Se eu transformar cada um desses componentes do valor em preços, tá, eu tenho a correspondente forma do preço. Mas aqui eu tenho expressão em termos de valor. Então, C mais V mais S é W, ou seja, são as componentes do valor, é o próprio valor. Depois vamos comparar W com P. Tá? Como é que Marx migra, a princípio, né, de W para P? Então, ele substitui o preço do capital constante depreciado pelo valor do capital constante. Ele substitui o salário pelo valor do capital variável e substitui o lucro por S. Aí, nesse caso, o preço é igual a W. Né? Os valores foram transferidos, foram transmudados, digamos assim, foram transformados em preços. Mas parece que haveria um problema na transformação da fórmula de valores à fórmula de preços. Tá? Por exemplo, Marx aplicou uma taxa de lucro comum a todos os setores, igual à taxa de lucro do setor de composição média do capital obtida no sistema de valores. A partir dessa taxa de lucro comum, ele somou ao capital imobilizado em cada setor, em termos dos preços desse capital,
os salários pagos em cada qual, tá? Que são componentes que devem ser transformados de valores em preços. Tá? Mas quando ele considerou na fórmula, junto com o lucro, né, o lucro determinado em termos monetários, quando ele soma capital constante, né, depreciado, e o valor associado, e o preço associado ao capital variável, ou seja, quando ele soma capital constante e salário, tá? Na verdade, ele transmudou, digamos assim, ele transformou relações de valores, né, variáveis de valores, em variáveis de preços. Ou seja, acusa-se Marx de não ter feito a transformação das componentes dos valores antes de importá-lo na fórmula dos preços. Né? Faltaria um pouco mais de cuidado, né, em transformar a expressão dos valores em expressão de preço, porque valor e preço não é a mesma coisa, preço é a expressão monetária. Aí você fala, não, professor, peraí, você está comparando a mercadoria com a mercadoria ouro, mas a mercadoria ouro, ela também não pode ser pensada em termos de quantidade de trabalho abstrato? Então a mercadoria ouro, a expressão monetária também é uma expressão de valor, não, porque o valor da mercadoria ouro é variável. Esse é que é o ponto, né? Quer dizer, a quantidade de trabalho socialmente necessário, de trabalho abstrato, na produção do ouro, o ouro como moeda, ele pode variar com o tempo. Né? Então, fixada a relação de valor, a relação de preço está sujeita à flutuação. A expressão monetária flutua com a mudança do valor do próprio dinheiro. Então, é uma outra unidade de medida. Uma coisa é a unidade de medida de valor, outra coisa é a unidade de medida de preço. Então, quando se transforma, por exemplo, capital variável em salário, essa transformação ela não é automática. A expressão monetária não surge automaticamente a partir da expressão em termos de valores. Marx teria feito a transposição do valor do capital imobilizado, do valor do capital variável, imediatamente na expressão de preço, sem tomar o devido cuidado nessa transposição. Tá? Parece que Marx tinha consciência dessa inadequação, e o Aron explica isso detalhadamente no livro dele. Né? O foco do Marx era mostrar que em todos os setores a soma dos lucros iguala-se à soma das mais-valias, sem que o lucro seja igual à mais-valia em cada setor. Ele quer mostrar que a soma dos preços de produção iguala-se à soma dos valores, mesmo que cada preço de produção não seja necessariamente igual ao valor, mas na somatória, né, a massa de preços e a massa de valores se igualam. Tá? Nós vamos investigar melhor esse problema na próxima videoaula, ok? Então, ficamos por aqui. Eu acho que cumprimos o propósito desta videoaula. Então, até a próxima. Um abraço para todos.